O capítulo 1060 do mangá de One Piece nos trouxe várias pistas sobre o poder de Insama e a forma como tem subjugado o mundo por todo esse tempo com mão de ferro. Mas agora, as peças dadas a nós pelo último capítulo fazem com que as coisas realmente fiquem mais claras com o processo que a história se encaminhe para a reta final, na qual do Flamengo já sabia! Ô Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui discutir sobre o segredo, sobre o tesouro de Mary Jose e a forma como ali o Doflamingo já sabia. A gente vai destrinchar vários pontos, várias coisas, várias colocações que foram faladas nesse final de semana ali pelo fandom de One Piece, principalmente no Twitter e nos comentários do meu vídeo aqui no canal do Geek Brasil. E a gente vai encaixar todas as peças para tentar entender para onde que estamos caminhando, né? E a versão oficial aqui lançada do capítulo 1060 lá no Manga Plus parece ter deixado as coisas ainda mais claras. Então, se você está interessado sobre o que a gente vai comentar sobre esse vídeo, sobre esse assunto, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem pontos bem interessantes para a gente conversar sobre esse tema. Para a gente começar a falar sobre esse poder de Insama, né, e sobre esse segredo, esse tesouro ali em Mary Jose, na qual o Doflamingo falou que já sabia, que tinha um conhecimento sobre tudo realmente que aconteceu no capítulo 1060, primeira coisa que a gente precisa fazer é voltar à história de capa do Enel lá no capítulo 472, né? Há muito tempo atrás, eu acho que já tem mais de 10 anos, o Oda fez uma história de capa para contar para nós o que aconteceu com o Enel depois da sua luta contra o Luffy, né? Se você não sabe, se você acompanhou apenas o anime, se você não leu o mangá por completo, nós temos a história de capa do Enel que mostra ele indo ali para a Lua, na qual ele conhece pequeninos robôs e ele começa a ter alguns devaneios, alguns assuntos e pistas sobre o universo de One Piece, sobre a origem do universo de One Piece e como tudo acabou sendo formado, pelo menos através das suas bases. E nessa imagem nós temos 3 pontos que marcam realmente as armas ancestrais nessa história de capa, onde possivelmente temos a demonstração delas. Na parte esquerda superior podemos ver Uranus, né? Uma espécie ali de um sol ou coisa do tipo, meio que remetendo essa arma que ficaria ali nas altitudes. E também, né, Uranus tem a referência completa ao deus grego Urano. Na parte esquerda, no meio ali, podemos ver Pluton, né, que tem essa base realmente sobre os mares, né, sobre esse navio e ao mesmo tempo que fica ao nível da Terra, né, que está entre ali o céu e também as profundezas. E na parte direita inferior podemos ver Poseidon, né, esse conceito realmente de dominar sobre os mares que remete claramente ao deus grego Poseidon. E nós também temos características bem interessantes sobre essa imagem apresentada para nós sobre o Enel, na qual nós temos 3 raças diferentes utilizando ali o Pluton, que é basicamente seres que se aparentam muito com o povo de Alabasta, né, que estão utilizando ali até mesmo trajes que temos origens ali relacionados aos povos envolvendo ali a termos egípcios, né, já que Alabasta carrega realmente ali bastantes características de termos de roupas egípcias, né, antigas, como os faraós e também coisas do tipo. Inclusive, até mesmo essa imagem que o Enel está vendo ali na Lua remete muito a esse contexto desenhado pelos egípcios. Nós também temos ali os Tenryubitos, né? Temos também ali um ser que tem uma cabeça de dragão, né? E como nós sabemos, o termo Tenryubito significa dragão celestial. E os outros que nós temos ali, o outro, né, normalmente que nós temos ali é um Xandariano, né, que é ali do termo Xandariano, do contexto realmente dos povos
que vivem ali no céu, que nós aprendemos e conseguimos ver ali a sua introdução em Skypiea. Então nós temos esses três povos que aparentam ser ali algo como a origem do universo de One Piece, pelo menos como a vida começou na Terra em relação ao universo de One Piece. O mais interessante é que todas as figuras representadas nessa capa, nessa história de capa, elas estão chorando, se despedindo ali de suas criações, que nós visualizamos no capítulo 470, né? Se eu não me engano, é no capítulo 470 que nós observamos ali tanto os Tenryubitos, o povo de Alabastas e os Xandarianos criando ali esses robôs que tem como nome de Karakuris, né? Tem como ali um termo chamado de Karakuris, que são os automatos que eles mesmos criaram e agora estão servindo o Enel, né? Que agora estão seguindo ali o Enel. Quando eles saíram da Lua, né? Quando esses três que representam essa raça humana que saíram realmente da Lua, eles levaram as três armas ancestrais da Lua junto com eles para a direção da Terra, levando com eles para fora deste lugar em direção ao planeta Terra. E nisso nós temos esse conceito apresentado sobre as armas ancestrais, né? Nós temos as armas ancestrais que parecem ter sido criados pelos Tenryubitos, o povo de Alabasta e também os Xandarianos, né? Esses povos que unidos, de uma vez que viveram unidos, puderam realmente criar as armas ancestrais. A arma que temos mais detalhes é Poseidon, um poder que nasce com uma sereia, na qual ela é capaz de coordenar vários reis dos mares, né? Com esse poder, Poseidon até mesmo pode anular Calm Bat e destruir ilhas por completas, né? A gente sabe ali que Calm Bat é ali trechos dos mares na qual nenhum barco pode atravessar porque está repleto de reis dos mares e também vários outros animais marinhos de portes gigantescos. E é por isso que não tem como atravessar esse local e é por isso que a Grand Line é o único caminho que os piratas podem cruzar e Poseidon pode quebrar até mesmo esse conceito criado ali pelo governo mundial. A arma ancestral com mais detalhes depois é Pluton. Nós sabíamos que essa arma tinha informações ali em Alabasta, coisa que levou o Crocodile a revirar o país inteiro atrás dela. Mas de alguma forma ela foi parar em Wano. Nós não sabemos o porquê, nós não sabemos o motivo ainda, mas o Crocodile sabia que essa arma poderia estar em Alabasta, mas não estava. Lembrando que Alabasta está completamente ligado ali, pelo menos até na história de capa, com a criação da arma ancestral, o que leva a gente a entender que o Crocodile tinha algumas pistas em relação a isso. E por mais incrível que pareça, Rob Lucci sabia de mais informações sobre essa arma. Ele acaba descrevendo ela como um navio, né? Como um navio com a capacidade de uma destruição absurda. Mas até mesmo o Tom sabia dos perigos que essa arma poderia criar e a forma cruel que poderia ocorrer com o mundo se essa arma caísse em mãos erradas. Por isso criou uma planta com contramedidas para poder aplicar caso Pluton caísse nas mãos do governo mundial. E por último, parece que temos Uranus, a arma que a gente não tinha nenhuma informação, pelo menos até o capítulo 1060, na qual todas as peças começaram a se encaixar. Mas com as informações dadas para nós no capítulo 1060, já podemos realmente teorizar algumas coisas sobre Uranus de uma forma mais concreta e como ela pode estar sim nas mãos de In-Sama, como essa arma pode estar nas mãos de In-Sama. E as peças vão se encaixando nas peças que já foram apresentadas para nós durante todo o mangá de One Piece, né? Como eu sempre comento para vocês, One Piece, a sensação de ler One Piece é a mesma coisa de estar montando um quebra-cabeça com o mundo inteiro, né? Com todos os fãs. E a cada peça que vai surgindo, a cada capítulo que vai sendo apresentado para nós, o Oda nos dá mais 3, 4, 5 peças desse quebra-cabeça na qual nós vamos encaixando. E a peça dessa vez é o número 16. Existem várias referências de como os Tenryubitos e outras raças aladas têm uma ligação forte com o número 16 por todo o mangá de One Piece.
Em um momento da história, algumas pessoas relatam que ao cruzar o caminho com os teriubitos, seus filhos foram mortos por 16 tiros, né? Poderia ser 15, poderia ser 17, poderia ser 18. Não, 16 tiros. Esse foi realmente um número muito crucial para o Oda ter colocado. Na sua batalha também contra o Luffy, Luffy diz que uma de suas técnicas também aponta para o número 16, com 16 balas sagradas assassinas, né? Ele acaba dizendo ali para o Luffy que seria capaz de matar o personagem com 16 balas sagradas. Nami também é uma personagem que não sabemos nada sobre ela, mas que se assemelha muito com as princesas do mundo de One Piece. Como nós sabemos, a Nami carrega muitas características das princesas ali de One Piece, como a Shirahoshi, como a Vivi e também ali como a Rebecca. E esses pontos são tão interessantes que até mesmo criaram memes dizendo que o Oda só muda ali o corte de cabelo e também a cor dos cabelos das personagens, mostrando para nós que elas são idênticas, né? Mas será que esse meme, será que essa brincadeira não poderia ser uma teoria ou um ponto muito forte, né, que até mesmo fomentado no fandom, de que a Nami possa ser realmente alguém da nobreza de One Piece? Já que não se sabe nada sobre ela em todo o universo, em todo o aspecto relacionado ao mangá. E a primeira recompensa da Nami foi também ligada ao número 16. 16 milhões de BRs, na qual é mostrado mais uma vez esse número ressoando pelo mangá. E se nós olharmos também ali a arca de Maxim do Enel, também podemos ver 16 remos, né? A gente consegue ver ali 16 remos nesse poder avassalador e como o Enel tem muita conexão também, muitos paralelos até mesmo ali com a Nami, né? A gente tem ali muitos aspectos em relação ao personagem e também a Nami. Quando Enel também usa o seu poder juntamente ali da Arca de Maxim, podemos ver 16 raios saindo de dentro da esfera de raios. E isso é algo muito crucial, porque é o que nós vimos no capítulo 1060. E o mais interessante é que na história de capa, ali do capítulo 472, o Oda faz questão de ocultar ali o rosto completo de Uranus. Mas por quê? Por que o Oda fez isso? Porque essa arma lembrava muito o rosto de Maxim, né? Lembrava ali muito o rosto da Arca de Maxim. Porque nós não tínhamos nem Pluton e nem Poseidon apresentados na obra por enquanto. Mas o Oda oculta ali a face de Maxim para que a gente não ligasse completamente ali a face dessa arma ancestral com aquilo que foi representado para nós no capítulo 1060. Isso nos leva à extrema semelhança da forma como o poder de Insama foi utilizado do mesmo jeito como o Enel utilizou em Skypiea. É visto no mangá que Enel tem a capacidade de usar seus poderes com a arma, né, com a arca de Maxim, usando 16 raios e também destruir uma ilha. Da mesma forma como Insama usou 16 raios para destruir Lulusia. Inclusive com um objeto voador não identificado aparecendo no capítulo, narrado para nós ali pelos personagens, pelos moradores de Lulusia. E com essas revelações, mostra que para nós, que Doff sabia de tudo isso, que Doflamingo sabia sobre toda essa questão relacionada aos poderes de Insama, e ele fazia chantagem com o grande soberano ali do mundo de One Piece. Ele sabia desses poderes e ele fazia de tudo realmente para chantagear e ficar realmente acima de tudo. Pelo que é contado para nós na trama de One Piece, Doff sabia sobre o tesouro de Insama, e por isso que os Goroseis fizeram vista grossa no modus operandi ali do personagem Dressrosa, e também mesmo ali com esse contexto relacionado à pirataria. É que talvez esse tesouro seja a capacidade de Insama de usar Uranus, mas que também exista outra coisa importante, que também exista ali um contexto extremamente importante, é que Insama pode ter a capacidade de apagar as memórias de todos que sabem sobre os ocorridos, e como isso pode ter ligações completas com o século perdido. A fala de Insama é bem nítida no capítulo 1060. Vocês não ouviram nada, não sabem de nada, e o reino de Lulusia
originalmente nunca existiu. Isso é importante notar porque no próximo quadro vemos que a Marinha relata apenas tsunamis nas costas e para que eles possam tomar cuidado, para que os marinheiros ali na região tomem cuidado, enquanto o exército revolucionário tentava entender o que havia acontecido com o Sabo. Dofi sabia desse poder de Insama e sabia como esse tesouro levou o mundo todo a um século perdido, a um século que foi totalmente esquecido. Ele provavelmente não sabia o que aconteceu no século perdido, mas sabia que os poderes de Insama poderiam ter levado ao século perdido. Nisso, eu acredito que é a partir desse capítulo que Insama possui a fruta do esquecimento. Eu ainda não consegui realmente entender qual pode ser o nome relacionado à fruta em japonês, mas eu tenho quase convicção de que se trata realmente da fruta do esquecimento. Não confundam com a fruta da memória da Purim, que só pode apagar a memória de uma pessoa por vez, mas sim a fruta que seja capaz de apagar as memórias de várias pessoas ao mesmo tempo. A fala de Insama é de suma importância para que vemos essas habilidades do personagem em ação e que realmente levou ao século perdido. Originalmente, essa é a palavra definitiva de que Lulusia nunca existiu. Foi simplesmente uma ilha inteira apagada da história. Simplesmente ninguém se lembra mais dessa ilha, pelo menos os marinheiros que estavam ali na central de comunicação. O tesouro de Mary Jose, que Dofi tanto se gabava por saber, é a capacidade de apagar ilhas e as memórias das pessoas, como se nunca tivesse existido originalmente.